Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, minha irmã, e bom dia, meu irmão. Deus alimenta o seu povo com o pão do céu e com a sua palavra que dá vida. Obrigado por você ouvi-la aqui comigo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, dia de Santa Brígida. Unidos no amor de Deus, estamos juntos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná, e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. O Senhor deu pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas.
O Senhor deu o pão do céu como alimento. Aleluia, aleluia, aleluia! A semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ao sentar-se à beira do mar da Galileia e falar por meio de parábolas, revela a profundidade de sua pedagogia divina. A parábola do semeador que você ouviu hoje é uma imagem viva da palavra de Deus sendo lançada no terreno do nosso coração. A semente é a palavra. O semeador é o próprio Cristo, que continua a lançar generosamente sua verdade sobre a terra, mesmo sabendo que nem todo solo a acolherá da mesma forma. Hoje vivemos em tempos barulhentos, dispersos, muitas vezes endurecidos pela incredulidade, distração e indiferença. Muitos corações se tornaram como o caminho pisado, insensíveis à graça, ou como terrenos pedregosos, onde o entusiasmo dura pouco, porque falta profundidade. Outros, sufocados pelas preocupações do mundo e pela busca incessante de bens materiais, não deixam a palavra crescer. Mas há sempre aqueles que, com esforço, oração e abertura sincera ao Espírito Santo, se tornam terra boa, fecunda, que dá fruto com perseverança. Santa Brígida, cuja memória celebramos hoje, foi uma dessas terras férteis. Mulher de oração profunda, esposa, mãe e depois religiosa, e deixar-se moldar por ela. Em tempos difíceis, manteve a fidelidade ao Evangelho, vivendo com humildade e coragem. Através dela, Deus mostrou que é possível, mesmo no meio das tempestades da vida, dar frutos de santidade e amor. A parábola nos desafia a um exame de consciência. Como está o solo do nosso coração? Temos acolhido a palavra de Deus com reverência e disposição para deixá-la transformar nossas escolhas diárias? Temos combatido as distrações e resistido às seduções que nos afastam da verdade do Evangelho? A terra boa não é perfeita, mas é cuidada, regada pela oração, adubada com os sacramentos e protegida pela vigilância espiritual. Peçamos hoje ao Senhor que nos torne terra boa, como o foi Santa Brígida, e que nossa vida produza frutos que glorifiquem o Pai e edifiquem os nossos irmãos. Vamos à nossa oração final e também por suas intenções. Senhor Jesus, semeador da vida eterna, nós te pedimos por todos os que assistem a esta liturgia diária, que a tua palavra, lançada neste momento, encontre corações abertos, disponíveis e generosos. Cura, Senhor,
os terrenos endurecidos por mágoas, dúvidas e pecados. Remove as pedras da superficialidade e limpa os espinhos da ansiedade e do apego ao mundo pela intercessão de Santa Brígida e com o auxílio da tua graça. Transforma-nos em solo fértil para o reino de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza à fidelidade e à santidade. Amém. Oremos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja muito abençoado e na paz de Cristo.